Desde os primeiros dias da humanidade, a educação tem sido uma força transformadora. O aprendizado começou de forma informal, com conhecimentos sendo transmitidos oralmente de geração em geração. Com o tempo, as sociedades antigas desenvolveram métodos mais estruturados de educação. Foram muitas transformações até chegarmos nos moldes que conhecemos hoje. E agora, com a aceleração da sociedade, a educação se transforma ainda mais rápido. E o que podemos esperar do futuro? Quais são os desafios da educação e das organizações educacionais? Desenrola aí! Eu sou Natália Richter. E eu sou Pietra Dardi. E nosso bate-papo desse episódio é sobre educação. Vamos conversar sobre como ela tem mudado ao longo do tempo e o que podemos esperar no futuro. E para desenrolar esse assunto, convidamos a reitora da Univates, professora Evânia Schneider, e o professor Tiago Weisman. A prof. Evânia possui graduação em Ciências Contábeis e em Administração. Ela tem especialização em Administração e Formação de Recursos Humanos e em Gestão Universitária. E é mestre em Administração. Ela é professora da Univates há 27 anos e reitora da universidade desde 2021. Já o prof. Tiago é doutor em História. Atualmente é docente da área de Ciências Humanas e Sociais e Aplicadas da Univates e responsável pela assessoria pedagógica para a construção e atualização de projetos pedagógicos de curso. Também é líder de projetos no planejamento estratégico da Univates, com atenção especial às iniciativas voltadas ao ensino. Sejam bem-vindos ao Desenrola aí. Muito bem, nós que agradecemos a possibilidade de estar aqui conversando um pouco sobre um tema tão importante que é a educação. Prazer enorme. Então, eu sou a professora Evânia, atualmente reitora da Univates. Obrigado pelo convite, Natália e Pietra. É uma satisfação estar aqui para conversar um pouco a respeito da educação, seja no contexto nacional, até mesmo aqui na Univates. É uma honra receber vocês aqui. Obrigada por terem aceitado o convite. E a gente gostaria de começar, então, conceituando a educação. Afinal, ela não se limita apenas à transmissão de conhecimentos e nem ao sistema escolar, né? Acredito que é muito além aí. Como é que vocês definiriam a educação? Quando a gente fala em educação, a gente tem que pensar desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção e de tudo aquilo que os nossos pais são responsáveis, eu diria assim, no início da nossa vida. Mas trazendo daí para o âmbito da escola, né, da formação, acredito que o Tiago consegue nos conceituar melhor. Em termos daquilo que significa a educação, ela pode ser sim algo mais tradicional, como pensar que seja essa transmissão de conhecimentos, mas talvez a gente possa pedir para que e como a educação se torna importante para as pessoas. E aí existe uma clássica resposta parada em alguns educadores, como Paulo Freire, que nos diz, né, que todo processo de transformação se dá por meio da educação. E talvez aqui eu vou me permitir ficar nessa perspectiva de que a educação é uma forma de transformação das realidades, sejam elas sociais, políticas, econômicas, culturais, e justamente pensando numa transformação para a igualdade, para a equidade, para garantir acesso a todos e a todas. Bom, a educação no Brasil ela é fundamentada na Constituição Federal, sendo um direito de todos os indivíduos. Mas nem sempre foi assim, né? Durante a história do Brasil e do mundo inteiro, houve momentos em que o ensino foi proibido ou restrito por diferentes razões, muitas vezes ligadas a questões políticas e ideológicas. Vocês podem explicar um pouco sobre esse processo? A história é longa. De toda forma, vamos tentar sintetizar em algumas questões e olhar especialmente o Brasil. A gente tem a legislação nacional, por exemplo, que é amparada na Lei de Diretrizes Nacionais para a Educação, e nós tivemos até o momento 3 importantes leis que foram construídas. Isso em 1961, a primeira LDB, a segunda LDB em 1971 e depois em 1996. Se a gente olhar esses marcos temporais, eles refletem justamente esses períodos da educação no Brasil e onde nós também vamos encontrar os tensionamentos, até mesmo as disputas em torno da educação. Então, em 61, a questão era de criar os primeiros parâmetros nacionais para aquilo que se entendia necessário para o país, seja na educação básica ou até mesmo no ensino superior. Em 71, o contexto é diferente. Aí a gente tem a ditadura civil-militar no país e aí outras restrições vão se determinar justamente porque é um período autoritário e da mesma forma instituindo a obrigatoriedade de algumas disciplinas como educação moral e cívica
época. A professora Evânia talvez lembre, eu também me lembro que ainda tive alguns resquícios disso no tempo escolar. E em 96 nós temos a última LDB, que é a que rege até hoje a educação, que é um período democrático, né? Ou seja, pós-ditadura, a gente tem a Constituição Federal de 1988 e em 96, então, essa lei de diretriz e base da educação nacional, que vem permitir uma discussão mais ampla de acesso para outros públicos que, enfim, eram deixados à margem quando a gente pensa na questão da própria obrigatoriedade e, novamente, de acesso à educação. Então, olhar para diferentes períodos nos mostram várias características distintas. E olhando para o cenário atual do Brasil, pelo menos nos últimos anos, quais são os desafios enfrentados pelo sistema educacional em termos de inclusão, equidade, acessibilidade? São vários desafios, né, Tiago? E nós temos ainda desafios que eu diria assim, estruturais também, né? Quando a gente fala de inclusão, de equidade, de acessibilidade. Por exemplo, tem uma grande discussão agora de como a gente lidar, né, com o crescente número de estudantes com dificuldade de aprendizagem, por exemplo, mas também um crescimento muito grande do autismo. E aí, a nossa educação, em termos de políticas públicas, eu diria assim, ela não está preparada para esse cenário. Então, a gente fala de inclusão, a gente fala de equidade, a gente fala de acessibilidade e, às vezes, por exemplo, nós não temos pessoas, professores preparados e não até por vontade própria, mas porque sim, é um dever de Estado também esta preparação. Nós temos escolas com problemas estruturais, inclusive, para acessibilidade ainda, né? Porque a gente tem que lembrar que o nosso país, nós temos a escola pública e temos as escolas privadas. E nós temos as escolas públicas em âmbito federal, estadual, municipal, e esse país é muito grande, com necessidades diferentes, né, gente? A gente olha, às vezes, muito para o nosso entorno, mas quando a gente vai falar de país, nós temos realidades muito distintas em diferentes cantos desse país. Então, sim, nós temos muitos problemas ainda, né? A gente olha o contexto histórico, né, que o Tiago trazia, e tem grandes problemas que ainda não foram superados e que precisam ser enfrentados. Acabamos de sair aqui no nosso vale de uma catástrofe que afeta diretamente também a estrutura física das nossas escolas, mas que afeta muito também o emocional, tanto das crianças, tanto dos jovens, dos adultos, dos profissionais professores, que muitas vezes perdem as suas referências. Então, existe um movimento que tem que ser muito grande em termos de políticas públicas ainda para que a gente esteja melhor preparado, pensando em sistema educacional como um todo. E eu vou aproveitar para olhar um pouco para o nosso contexto também, quando vocês nos perguntam sobre inclusão, equidade e acessibilidade. O Brasil tem um Plano Nacional de Educação, que tem como um período uma década. Então, começa em 2014 e vai até 2024. Pensando na Univates, no ensino superior, a projeção é que até ano que vem nós tivéssemos 33% dos jovens entre 18 a 24 anos na universidade. Esse indicador, infelizmente, como mostram algumas pesquisas bastante sérias, indicam que nós estamos perto de 18%. Uau. Então, hoje a discussão é como nós permitimos que jovens de 18 a 24 anos estejam em ambientes universitários, em ambientes de ensino superior. E da mesma forma, não se trata só mais de falar de acessibilidade. É tratar também da própria permanência, quando a gente olha na questão do ensino superior, questão da evasão. A evasão, a saída dos estudantes porque não conseguem, por várias razões, permanecer no espaço da universidade. Com certeza. E são problemas históricos que acabam refletindo até hoje, quando a gente vai, por exemplo, entre mulheres. Hoje em dia, tem muito mais mulheres na educação, mas ainda em alguns lugares do mundo são proibidas de estudar até certo grau. A situação econômica, né, das pessoas também interfere bastante nesse sentido. São realmente diversos desafios. E nas universidades, como o prof. Thiago estava falando, não é diferente, né? E a Univates oferta ensino superior aqui no Vale Taquari, onde está localizada há mais de 50 anos. E com certeza foram muitas mudanças desde 1969, né, o ano de fundação. Naquela época a Univates ainda nem era uma universidade e ela começou ofertando apenas o curso de letras. Mas atualmente são mais de 20 cursos de graduação presencial. Nós também temos cursos de graduação à distância, técnicos e outras modalidades como pós-graduação. Foram muitas mudanças para acompanhar as necessidades das pessoas e seguir inovando, né, em ensino e estrutura.
professora, como que a Univates fez e faz isso? Bom, é uma pergunta bem complexa, né? Até porque foram muitas pessoas ao longo desses 54 anos que foram construindo essa instituição. Quando ela nasce lá em 69, nem eu nem o Tiago estávamos aqui, mas claro que a gente conhece a história da instituição e ela realmente, ela nasce com o objetivo de suprir a necessidade de professores da região. E por isso o curso de letras é o primeiro, com a preocupação de formar as nossas crianças, né? De ter profissionais para atuar junto às escolas. Esse foi o primeiro grande objetivo, que lideranças então dessa região se juntam e trazem para cá, num primeiro momento, né, a formação de ensino de letras, buscando formar professores. Ao longo dos anos, até que a gente se torna centro universitário, depois universidade, por um bom tempo da história da instituição, que é desde 69 até 1999, enquanto nós fomos faculdades e faculdades isoladas até durante um bom tempo, nós tínhamos pouquíssimos cursos. Tínhamos alguns cursos na área da licenciatura, tinha alguns cursos na área da gestão e era isso. E foi o que foi possível também de se dando conta e também ainda ali eu diria que o grande objetivo ainda era suprir as necessidades de profissionais da região. Porque tanto na área de contabilidade, administração e economia, que eram os cursos da área da gestão, a grande questão ali era formar profissionais para as empresas e até gerar negócios também, gerar novos negócios. Todos os cursos da área da licenciatura, letras, português, inglês, também pedagogia, história, biologia, né? Tivemos as ciências exatas também. Todos esses cursos, esse conjunto de cursos era formar professores para as escolas da região. Ou seja, o grande objetivo era o desenvolvimento do nosso vale. Nós, enquanto Universidade do Vale do Taquari, que a gente pudesse ir gerando esse crescimento do vale. A partir de 99, quando nós nos tornamos centro universitário, a gente consegue com isso a autonomia para abrir os cursos. Enquanto faculdade, a gente sempre não tinha essa autonomia, precisava da autorização do Ministério da Educação para abrir cursos. Com essa autonomia dá o boom, né? E aí a gente começa a abrir diversos cursos. Primeiro foi direito, mas aí depois os cursos nas áreas das engenharias, na área da saúde. E a gente chega nesse leque que nós temos hoje e que continua, eu diria assim, cumprindo a mesma missão de quem pensou essa instituição lá em 69, embora focasse especificamente em formar professores. Não sei se eles pensaram isso, mas de fato o que a gente estava fazendo era formando profissionais para desenvolver uma região. E por isso que nós sempre falamos que o crescimento da Univates, o desenvolvimento da Univates, ele se confunde com o desenvolvimento desse vale. Uma das coisas mais legais, tá, que eu passo todos os dias, hoje à tarde mesmo, eu fui visitar uma empresa. A primeira coisa, quando eu chego numa empresa, eu encontro um monte de ex-alunos da Univates. E aí, naquele meio, até por ser um meio empresarial, muitos ex-alunos que foram meus alunos, porque eu sou da área da gestão. Tenho certeza que o Tiago, quando vai para uma escola, deve encontrar muitos ex-alunos dele lá trabalhando. E isso em qualquer local aqui do Vale do Taquari. Então, é muito legal a gente realmente ver que os profissionais foram formando as organizações das mais diferentes áreas deste vale, né? Então, eu acho que essa é a nossa missão, é isso que a gente sempre fez. Quando vocês perguntam como a Univates fez e faz isso, ela fez e continua fazendo. Ela continua desenvolvendo pessoas, desenvolvendo o vale, desenvolvendo as regiões e as comunidades onde ela está inserida. Que hoje, inclusive, vai além do Vale do Taquari, principalmente em relação a algumas formações que acabam sendo procuradas aqui por alunos de diferentes cidades, às vezes até de diferentes estados, né, em função de estar buscando essa formação. Então, sim, eu acredito que nós cumprimos todos os dias, né, a nossa missão, que é gerar, mediar, difundir o conhecimento, mas sempre lá com ênfase nesse desenvolvimento regional e de buscar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. E eu acho que vale também recordar, uns 6 anos atrás, a Univates se tornou uma universidade, né? O tornar-se universidade é graças a uma história de 54 anos, né, de envolvimento e de muito trabalho, tá? E muito trabalho dos nossos professores. Tu não se torna universidade sem ter os programas de pós-graduação. Então, eles são uma necessidade, vamos dizer assim, que é regulamentar, né? Que é regulamentar. A Univates, ela decidiu que ela investiria na pós-graduação por acreditar
apostar, em primeiro lugar, por acreditar na ciência e na importância da geração de conhecimento. Tanto é que está lá na nossa missão, gerar, mediar e difundir. Tu gera a partir da pesquisa. Então, a gente aposta nisso, a gente também sempre acreditou nisso, mas a consolidação do ser universidade é a junção de tudo que aqui se faz. Eu dizia ainda num grupo recentemente aqui, a pós-graduação não existe sem a graduação e a graduação também é fundamental no nosso pensar, na nossa forma de ser universidade. Nós fazemos questão da pós-graduação, porque isso qualifica e muito a nossa sala de aula, qualifica a nossa graduação, qualifica os nossos cursos técnicos. A própria escola técnica, estando dentro da universidade, acaba também que todo esse conhecimento que é gerado perpassa por tudo aquilo que a gente faz. Perpassa pela nossa escola técnica, pela graduação, pela pós-graduação e também até mesmo pelos nossos cursos livres, porque toda essa formação, ela é feita por pessoas que estão aqui, estão trabalhando, estão pesquisando, estão gerando conhecimento, estão estimulando os nossos estudantes a pesquisar, que faz com que a gente desenvolva, né, gente, acima de tudo, uma capacidade crítica muito maior. Não é simplesmente reproduzir as coisas, mas é entender para que a gente possa realmente construir. E as abordagens pedagógicas também precisam acompanhar as mudanças sociais e as necessidades dos estudantes, né? E de que maneira elas estão se adaptando? Porque hoje a gente vê muitas formações, também muitas possibilidades, né? Talvez de colocar o estudante como protagonista, né? Ao contrário de algo mais tradicional, assim. Hoje se fala muito em gamificação, por exemplo, em aprendizagem baseada em projetos, em sala de aula invertida. Então, como é que isso tem também acontecido aqui na Univates? Eu entendo que existe uma discussão muito importante quando a gente fala sobre educação e das mudanças necessárias que devem fazer esse acompanhamento em relação àquilo que a gente hoje vive. Há críticos, por exemplo, que olham o espaço da sala de aula e que lembra muito o espaço de uma sala de aula há 150 anos atrás. Então, quando nós falamos da educação, eu gosto de usar essa metáfora, que é a metáfora da metamorfose. Ou seja, não é romper radicalmente, entender que nós estamos fazendo errado aquilo que a gente está realizando, mas é poder fazer um processo de transformação observando as nossas necessidades atuais. Então, se a gente fala de um desenvolvimento da autonomia dos estudantes, como eu quero alunos autônomos sentados um atrás dos outros? Então, talvez essa discussão possa nos ajudar a refletir sobre quais metodologias e falar de pluralidade de métodos, né? E falamos em gamificação, sala de aula invertida. Eu entendo que são estratégias muito boas, mas talvez possamos refletir sobre essa dimensão um pouco maior, porque toda a metodologia que vai para a sala de aula, ela precisa, ao meu ver, garantir que o aluno possa ser levado a exercitar o pensamento. Acho que essa é uma condição fundamental quando a gente fala da educação, ainda mais na universidade. Então, espaços mais diretivos, no que fica condicionado à presença do professor, não são tão atrativos como outros que colocam o aluno de maneira mais engajada a participar, a trabalhar. Então, um autor chamado Antônio Nova, ele nos disse o seguinte, que não basta mais dar boas aulas, que o professor precisa criar bons ambientes em que os alunos possam trabalhar. Então, quem tem que trabalhar, sim, é o professor, mas quem tem que trabalhar mais é o estudante, porque é ele que está no processo de formação. Então, quando a gente fala das metodologias, a gente precisa olhar que não é só o espaço da sala, pode ser outros espaços possíveis, itinerantes, e o ambiente externo pode nos trazer muitas demandas, né? Ou seja, o mundo real, ele é o espaço em que a vida acontece, e esse espaço dentro do espaço da aula, certamente há uma potência interessante. Ou o contrário também, né? Quando os estudantes vão para fora. Exatamente. Para aprender também, legal. Exatamente. E outra questão é a tecnologia, né? Ela tá cada vez mais presente no ensino, desde o uso de plataformas online para aula à distância, por exemplo, né? Até o chat GPT, então, mais atual. E o uso de computadores, tablets, celulares, ele é muito presente não só nas universidades, mas também nas escolas, inclusive no ensino fundamental em alguns lugares. Como que as tecnologias estão impactando a forma em como aprendemos e ensinamos atualmente? Quando eu tava pesquisando aqui para escrever roteiro, para conversar com vocês, eu lembrei do exemplo, né, de alguns países que eles tinham aderido ao uso de celular dentro da sala de aula, principalmente no ensino fundamental, e perceberam uma queda de desempenho dos estudantes e estão voltando atrás. Países que eram referência nesse sentido, como a China, a Finlândia, a Holanda e outros países europeus também. Então, como é que vocês percebem, né, esse uso e os impactos da tecnologia em sala de aula? Eu acredito que, de fato, tem que ter um olhar bastante atento. Eu confesso que eu não sei se isso é a maioria, mas eu sei que muitas das nossas escolas, pelo menos aqui da região, não permitem o uso do celular
celular no ensino fundamental. Mas também tem muitos exemplos, às vezes, da utilização do celular de uma forma pedagógica também. Então, acho que é um pouco também disso que o Tiago falou antes mesmo, do quanto a gente precisa gerar uma adaptação também a estas novas realidades. E aí até acredito que ele pode falar muito melhor em relação a isso, né, Tiago? Porque aqui na instituição, vamos dizer assim, a gente já vem há bastante tempo buscando entender e trabalhando novas metodologias, utilizando também novas tecnologias e principalmente quando diz ali de que forma que ensinamos e aprendemos, tem um papel que é muito importante da instituição, que é de preparação dos professores. E o Tiago, ele coordena o nosso núcleo, né, de apoio pedagógico, que lidera este processo, vamos dizer assim, de preparação dos nossos docentes também, porque muitas vezes o estudante, ele já vem muito bem preparado em relação à utilização de algumas tecnologias e em outros casos também não, né, gente? Sim. Nós vivemos um momento bem de transição. Não é realidade nós imaginarmos que todos os estudantes chegam super habituados com diferentes ferramentas. Uma coisa é tu usar redes sociais às vezes, né? E tu saber fazer uma busca. Outra coisa é tu realmente utilizar as ferramentas tecnológicas para aprender. Mas a gente tem estado sempre bastante atento, né, Tiago, em relação a essas questões e preparando para essa realidade tecnológica. Eu talvez vou brincar um pouco com a história e pensar que a tecnologia sempre esteve presente e ela sempre provocou mudanças. Não sei se vocês escutaram já a história dos avós, né, que levavam quadrinhos, que eram as ardósias, ou um giz, e eles tinham que escrever e tinham que cuidar quando levava esse quadrinho para casa para não apagar, que era a única forma de registro. Bem lembrado. E isso era uma tecnologia também. E ela foi substituída pelo caderno, pelo lápis, pela caneta. Essas discussões certamente também foram grandes. Hoje a gente fala de outras tecnologias, mas eu só quero chamar a atenção de que as tecnologias sempre estiveram presentes na educação e nesse momento a gente fala das tecnologias digitais e de que forma elas impactam nesse contexto da educação. Então, quando nós falamos das próprias redes sociais, dos ambientes virtuais de aprendizagem, nós estamos falando de algo que é diferente, talvez de espaços híbridos, né, em que nós temos uma materialidade, presença física, mas ao mesmo tempo uma presença virtual. E talvez a gente deva, de novo, discutir sobre o que significa a tecnologia digital, no sentido de que ela não pode ser vista somente como uma ferramenta para os nossos tempos. Então, a tecnologia talvez seja esse espaço novo que, inclusive, nós estamos habitando. E aí, esse novo habitar, né, forma uma forma diferente, né, uma nova ecologia, uma nova arquitetura, uma nova geografia, inclusive, de como nós estamos presentes e não presentes. Eu posso estar presente com a Pietra, mas não fisicamente. Eu posso estar presente com ela virtualmente por uma videochamada, por exemplo. Então essas noções elas vão se confundindo e vão se transformando. O que é importante, que eu sempre ressalto para os professores, é que o ponto central da educação precisa permanecer. Como essas tecnologias engajam a criação, a experimentação, o estudo, o conhecimento, a geração de pesquisa, a construção de novos saberes. Isso não pode desaparecer. Então a tecnologia não pode ser apenas a ferramenta, ela precisa ser um espaço mais amplo, mais interessante, inclusive, que nos faz conectar de outras formas possíveis. Então, quando vocês mencionam que alguns países avançaram, depois retrocederam, talvez seja um movimento muito possível e até entendível, eu diria assim, nesse momento em que nós nem sabemos como as tecnologias vão se comportar. Ainda mais num tempo onde a gente fala de internet das coisas, da inteligência artificial, de como isso vai impactar. Então, em termos de professores, né, que acompanhamos no Núcleo de Apoio Pedagógico, um certo medo em relação ao ChatGPT ou ao Bard, que é um outro recurso que está associado ao Google, que é também que está investindo fortemente na inteligência artificial. O que nós, professores, temos que fazer é enxergar como nós vamos recriar cenários ou espaços de estudo, de aprendizagem, de ensino, que é o que nós vamos continuar a fazer, né? Então a tecnologia vem e ela vai se somar a tudo isso que historicamente já fazemos. E elas aparecem muito rápido, né? A gente nunca sabe o que vai ter amanhã, por exemplo.
Pensando em todas essas mudanças, quais vocês acreditam que são as possíveis mudanças na relação agora entre professores e alunos no futuro da educação? E falando em professor, a gente também pode levar em consideração o cenário que a gente vive, dessa baixa procura pelos cursos de licenciatura. Estão faltando professores, né? E a gente aproveitando para questionar qual é o papel da universidade em mudar essa realidade. Acho que já existem também alguns projetos, né, por aí que buscam mudar esse cenário. Eu acredito que a questão da relação professores e alunos, que é a primeira parte da tua pergunta, muito o Tiago acaba de falar também, né? Que é essas diferentes possibilidades, mas enxergando sempre que o espaço da aula, ele é um espaço de aprendizagem e que talvez a gente precisa realmente, e com certeza, é recriar esse espaço, essa forma de aprender e de utilizar, então, diferentes recursos. Mas a relação, ela não vai deixar de existir. Eu diria, mesmo num curso à distância, como vocês falaram antes, a relação existe entre professor e estudantes. E a qualidade dessa relação, inclusive, pode ser muito boa se, de fato, se aproveitar esse espaço da aula e desses momentos, vamos dizer assim, que se tem de contato direto, mesmo que não seja um contato presencial. Então, eu acredito que a relação, ela sempre vai existir. E ela vai se dar de diferentes formas, sim, quando tu pensa que existem diferentes formas de fazer. Quando tu falas dessa questão da baixa procura dos cursos de licenciatura de uma forma geral, acho até que o Tiago tem bastante propriedade para falar, até por atuar diretamente, mas eu, assim, particularmente percebo que aqui, de fato, houve um problema sério de políticas públicas realmente também de valorização dos professores por muito tempo. Eu não acredito que somente as pessoas não tenham o desejo de ser professores, mas sim uma desvalorização da sociedade como um todo, muitas vezes. O Estado deixando um pouco de lado, vamos dizer assim, essa valorização, e aí a sociedade, de uma forma geral, também não estimulando que as pessoas sejam, mesmo que a sua vocação, porque tu encontra muitas pessoas ainda com vocação para o ensinar. Eu vejo com muito bons olhos iniciativas que estão acontecendo também por essa falta já e uma previsão ainda maior de falta de professores, iniciativas como a do estado de Santa Catarina, né, que estimula a formação de professores com bolsas, né, bolsas para estudar, bolsas para se manter estudando também, que agora o estado do Rio Grande do Sul, então, aprova na Assembleia Legislativa o projeto Professor do Amanhã, onde também a ideia central, agora tem uma segunda fase que é de a montagem deste edital, de como vai se dar, mas em linhas gerais, o que o Estado sempre tem nos dito é também a ideia, né, de bolsas para os estudantes poderem estudar em escolas privadas, comunitárias como a nossa, para que ele possa realmente visualizar um apoio do Estado. Mas eu diria que precisa mais, porque precisa depois também, além da formação, a valorização destes profissionais. Então, são etapas que eu acredito que o próprio, é um termo que já tem sido usado, apagão, né, de professores que se está tendo já e que a previsão é ainda maior, que vai obrigar, vamos dizer, um pouco também, que o Estado também olhe, né, para este profissional de uma forma diferente. E acrescento aquilo que a professora Ivânia já mencionou, de que essa questão sobre a baixa procura de pessoas pelas licenciaturas não é só um problema que está posto no Brasil. Se a gente olhar no mundo inteiro, a falta por professores, ela se manifesta tanto na Europa como na América do Norte, em países desenvolvidos, países com indicadores até educacionais muito positivos, mas que também enfrentam essa onda de uma baixa procura pelos cursos de formação de professores. Talvez seja o ponto de uma discussão de ressignificar esse papel do professor no âmbito social, como bem lembrava a professora Ivânia. E penso que essas considerações todas vão ao encontro de projetos que até mesmo a Univates hoje abraça e acredita, né, que é continuar a formar professores para a educação básica. Com certeza. E como que a universidade, né, de que forma que as universidades estão abordando a interdisciplinariedade e a colaboração, então, para lidar com problemas complexos da sociedade. Isso aqui a gente volta um pouco até na questão anterior, prof, que tu comentou sobre o olhar, né, como que a sociedade, ela pode complementar o estudo aqui dentro e depois a Pi comentar, e o estudante, quando ele vai para fora, ele leva também, né. Então, como que as universidades, elas estão abordando isso e também o trabalho entre diferentes cursos, né. Eu, de um curso, consegui ver
ver como que o meu processo, a minha formação pode entrar em parceria com outro curso, por exemplo. E a gente tem um projeto novo na Univates, não mais tão novo, né? Mas ainda é novo para a maioria dos estudantes, que é o Aula Mais, que acho que se encaixa aqui também, né? Muito bem lembrado o nosso projeto Aula Mais. Eu diria que é um projeto muito bonito. Ele inicia em 2019 com muito estudo e ele vai ser implantado em 10 cursos de graduação em 2021 e ampliado para outros da área da saúde, engenharias e exatas em 2022. Esse processo de construção colocou em pauta o que vocês estão aqui nos perguntando sobre essa interdisciplinaridade ou até mesmo a outra expressão até mais contemporânea, que é a questão da transversalidade. O que nós fizemos na educação? Nós dividimos os saberes. Então, nós dividimos a matemática, a física, a química. No ensino superior, então, nem se fala. A gente divide cada nicho em uma disciplina diferente. Mas o mundo não funciona assim. As questões do mundo, elas são complexas. Elas se apresentam de forma única. Então, às vezes eu vou precisar da química, da física, da matemática para olhar para essa situação e poder criar a partir dela. Então, o nosso exercício foi de construir uma proposta que colocasse em pauta essa aproximação dos diferentes saberes. Eu não digo que a gente consegue romper essa fragmentação dos saberes, mas que o nosso propósito, enquanto proposta educativa de aproximação, isso nós conseguimos implementar. Então, fazer com que cursos possam planejar estratégias de ensino comuns, ou que se pudessem olhar para disciplinas compartilhadas, ou até mesmo professores que circulam em diferentes cursos, justamente porque a demanda que o mundo nos oferece, ela é complexa. Então, nós precisamos projetar esses contextos também para o nosso ambiente universitário. Então, o Aula Mais, ele vai trazer essa perspectiva e vai colocar essa transversalidade em pauta e se transforma, inclusive, num dos princípios pedagógicos institucionais. E eu completaria somente dizendo assim, o grande desafio ainda é, e vai ser ainda por algum tempo, a compreensão da sociedade destas mudanças metodológicas que nós fizemos com o Aula Mais. Porque todas as vezes que eu vou visitar uma organização e que eu falo do Aula Mais e que eu falo da possibilidade dessa organização trazer para dentro da sala de aula problemas, e não só problemas, até mesmo projetos, ideias que elas gostariam de ter um trabalho mais profissional e envolvendo as diferentes áreas dos saberes, e até conto alguns exemplos, né, principalmente de alguns labs mais que a gente já teve também, envolvendo estudantes das diferentes áreas. Eles ficam maravilhados e não conseguiam imaginar que tivesse isso. Por quê? Porque todos nós que estamos hoje à frente das organizações fomos formados de uma maneira totalmente disciplinar. Hoje é matemática, amanhã é português, depois de amanhã, no meu caso, é custos, né? No outro dia tu vai ter matemática financeira, então, e tu vai ter finanças, tu vai ter marketing, e cada disciplina iniciava e terminava em si. A não ser, às vezes, tu entrava em alguns conhecimentos lá numa disciplina de empreendedorismo, então tu envolvia um pouquinho mais, mas ela iniciava e terminava em si também. E hoje nós estamos falando de uma proposta que ela perpassa o currículo inteiro. Então, de fato, assim, nós vamos entender totalmente isso, a sociedade vai entender isso, depois que os nossos estudantes que aqui estão vivendo isso, levarem isso também como um aprendizado muito mais completo para o seu dia a dia profissional, e entendendo que é assim agora que se faz. Então, tem uma dificuldade muito grande nesse sentido. Quando eu falo disso, as pessoas, sério? Mas mesmo elas, entendendo, elas ainda não enxergam que eu posso levar, porque acham maravilhoso na hora que a gente explica, mas não lembram quando acontece um determinado problema, ou até mesmo quando elas lá nos seus planejamentos pensam em estudar um determinado projeto. Elas ainda não lembram da Univates. Não é nem não querer trazer, elas não lembram dessa possibilidade, mesmo que a gente já tenha dito. E muitos ainda também, né, a gente não alcançou, talvez, porque isso não é simplesmente a gente falar de uma forma midiática, por exemplo, do Aula Mais. Não, a gente precisa explicar para as organizações para que elas consigam entender que sim, é um espaço para isso. Então, a gente é muito moldado ao que a gente aprendeu a vida inteira. Então, lembrar que eles podem trazer para cá também, né, para a sala de aula, vai ser um processo que vai levar um pouquinho de tempo, né, Tiago? A gente está vendo bem isso, porque
tem que criar o hábito. E isso leva um tempo. Sim, até para os estudantes, né? E esse olhar, assim, da transversalidade, né, da interdisciplinaridade na educação, é uma tendência global, assim? É algo que vem crescendo quando a gente pensa fora daqui, da nossa região, né? Quanto ao país, quanto ao mundo. Quando a gente começa a olhar algumas propostas no âmbito do ensino universitário mesmo, a gente entende que algumas universidades já estão à frente e criando esses novos espaços de aprendizagem que não sejam somente o da sala de aula, então outros possíveis, aplicando metodologias diferentes, uma pluralidade de metodologias, incentivando um processo de colaboração e cooperação, ou seja, isso é imprescindível, né, sobretudo para um viver coletivo, para essa conviviabilidade, como eu chamaria, e da mesma forma que seja um espaço de trabalho para o aluno que possa não apenas analisar, mas ele possa criar, que ele não seja levado apenas a ler, mas que ele também possa escrever, né? Se a gente quiser falar, e dessas próprias relações novas entre professor e estudante, que há um tempo atrás era uma relação muito distante de alguém que era autoridade, mas ao mesmo tempo autoritário, de um estudante que está na outra ponta, muito distante, essa aproximação. Então entendo que novos modelos têm se dado no âmbito do ensino superior em diferentes partes do mundo, e essas iniciativas muito vinculadas à experimentação de professores e depois replicando nas próprias instituições. E a partir disso nós também vamos nos inspirando aqui na Univasf para poder criar as nossas próprias formas de fazer o ensino. Com certeza. Estava discutindo, né, Tiago, aprender a escrever também, não só a ler. E essa é uma das coisas que as tecnologias estão cada vez fazendo a gente fazer menos, né? A gente não escreve mais mensagem no WhatsApp, a gente só fala, tudo mensagem para ouvir. A gente não escreve mais nem para fazer uma busca, né, no Google, tudo pela fala. Então é complicado isso, né? A gente cada vez escreve menos, né, se pensar. Isso, acho que é um processo autoral que a gente tem que pensar que é possível quando a gente espera que o aluno possa exercitar o pensamento a partir da criação. Então, a gente tem dito, inclusive na aula mais, que o professor ele vai levar problemas, mas que também o aluno possa criar os seus próprios problemas para poder investigar, para poder pesquisar e poder, enfim, criar a partir daquilo. Comentou em viver em coletivo, eu lembrei de um episódio que a gente gravou há umas semanas atrás com o prof. Rodrigo Brode do design, e ele lembrou que alguns alunos, assim, quando a proposta estava começando aqui na Univasf, questionaram muito, por que eu vou ter aula com um pessoal do design, né? Por que eu vou ter aula com o pessoal do jornalismo, de publicidade, de fotografia, na época? Não tava entendendo muito bem. Mas quando, na verdade, essas pessoas trabalham juntas depois, quando saem daqui, né? Então, isso que é legal, assim. Já consegue ver um gostinho, assim, de como é trabalhar depois na tua área. E tu nunca trabalha sozinho, né? Tu sempre trabalha com outro. Eu acho isso muito legal. Exatamente. Acho que aí reside um ponto bem interessante pra gente pensar o papel da educação no dia de hoje, né? A primeira pergunta do nosso episódio aqui, né? Se é só transmitir conhecimento, não basta mais, né? E nosso momento, ele pede muito mais do que uma transmissão de conhecimento, que a gente possa formar esses estudantes aqui conosco que estejam preparados para criar em cenários complexos, múltiplos, plurais, né? E que possam trabalhar de maneira colaborativa também. E não para se tornarem só bons profissionais também, né? Mas como pessoa também, né? Exatamente. Então, com tudo isso que a gente conversou até aqui sobre inovações no formato de ensino, novas abordagens pedagógicas, o avanço tecnológico que não para, por exemplo, como é que vocês veem, imaginam, então, a educação para os próximos 10 ou 20 anos? Olha, eu vou te dar uma resposta muito curta aqui, tá? Sinceramente, tá? A educação vai continuar existindo e nós vamos continuar nos adaptando a novas tecnologias, a novas formas de fazer, como a gente já falou aqui. Vamos continuar reconstruindo e construindo e modificando, mas o mais importante de tudo é que a educação vai continuar. É a educação que faz a diferença de um povo, de uma nação, de um estado, de uma região, né, de um local. Então, é isso, tá? Ela vai continuar e assim como há muitos anos, eu acho que o Tiago foi muito feliz quando fala das tecnologias, a gente sempre teve momentos, né, de mudança, a gente vai continuar tendo, o que diminuiu ao tempo, né? De uma mudança. Elas são muito rápidas hoje, a gente exige uma capacidade de adaptação e de reconstrução constante. Eu lembro bem, eu tô aqui há 27 anos, da época em que a gente levava anos para mexer, por exemplo, na proposta de um currículo. Hoje é o tempo todo, né? Todo ano a gente tá mexendo nos nossos currículos. Desde que eu entrei na universidade, acho que mudou tipo umas 3 ou 4 vezes o currículo do jornalismo. E fazem poucos anos.
assim. E é isso, é desde mudar para acompanhar, né, as mudanças da profissão, como também a questão das tendências metodológicas, né? Então, eu diria isso. Ela vai continuar existindo e a gente vai continuar trabalhando muito. Eu vou concordar com a professora Evânia. A educação, ela vai continuar existindo, nós vamos continuar a ter professores, nós vamos continuar a ter estudantes. Esse é o contexto da educação. O que talvez a gente possa pensar sobre tudo isso é de uma possível transformação. E alguns estudiosos têm dito de que esse é um momento que nunca houve antes na história da educação de uma necessidade de transformação. E não é só em detrimento da pandemia, que nos jogou a muitas mudanças. Antes disso, já se apontavam alterações e transformações possíveis e necessárias. Então, que educação eu vou desejar para os próximos 10, 20 anos? Eu desejo uma educação transformada, uma educação em metamorfose, que possa se reinventar e que professores, gestores, estudantes possam ser autores desse processo também de transformação. Perfeito. Bom, Prof. Evânia, Prof. Thiago, nosso episódio chegando ao fim. Vai ser muito bom receber vocês aqui, desenrolar um pouco esse assunto então tão importante, né, que é o cerne de tudo que a gente faz aqui na Univates. Então, muito obrigada pelo bate-papo, por terem aceitado essa conversa com a gente, estarem aqui conosco hoje. A gente que agradece, né, Thiago? Mas assim, muito obrigada mesmo, né? É muito bom poder estar aqui, falar um pouco do que a gente acredita, falar um pouco também do que a instituição tem feito, né, e está fazendo. E parabéns a vocês, parabéns pela iniciativa, parabéns pelos diferentes episódios, né, e as diferentes discussões que vocês têm feito aqui através deste canal de comunicação também, né? De comunicação com os nossos estudantes, de comunicação com a nossa comunidade, tá? Muito obrigada. Também agradeço esse espaço e que bom compartilhar algumas ideias com as quais a gente vive diariamente. Isso aí, foi muito bom. E pra você também que nos ouviu até aqui, muito obrigada e aproveite para assinar a nossa newsletter para receber um e-mail sobre cada novo episódio. O link univates.br/podcast está disponível na descrição do podcast. Aproveite também e nos siga no Spotify e até o próximo episódio. Tchau! 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 Desenrola aí!